Desde que o homem deu os primeiros passos sobre a terra, uma pergunta atravessa sua consciência como uma sombra e uma luz ao mesmo tempo. Deus existe? Essa dúvida não pertence a um tempo ou a uma cultura específica, mas acompanha a humanidade inteira desde suas origens. Ela aparece quando contemplamos o céu estrelado, quando enfrentamos a dor da morte, quando experimentamos a alegria de uma vida nova, ou quando nos deparamos com a injustiça que parece não ter explicação. A pergunta não desaparece. Ela é insistente, retorna quando tentamos silenciá-la, cresce quando buscamos ignorá-la e muitas vezes se torna o ponto de partida para as maiores descobertas da nossa vida. Não existe fuga dessa interrogação, porque ela está gravada no coração humano, seja no crente fervoroso, seja no cético mais radical. O mistério da existência de Deus é o eixo sobre o qual gira o sentido da vida. Se Deus existe, então tudo tem propósito, cada instante carrega valor eterno. E o universo inteiro não é fruto do acaso, mas obra de um Criador. Se Deus não existe, então nada tem sentido, e o homem é apenas um acidente cósmico condenado ao esquecimento. Essa polaridade radical explica por que essa questão nunca pôde ser ignorada. Civilizações inteiras nasceram sustentadas pela fé em divindades. Templos grandiosos foram erguidos como testemunho da busca humana pelo transcendente. Filósofos escreveram páginas e páginas tentando provar ou negar a existência de um Criador. E cientistas, mesmo ao explorar os confins do universo, se deparam com a mesma pergunta fundamental: por que existe algo em vez de nada? O Catecismo da Igreja Católica abre suas primeiras páginas lembrando que o homem é, por natureza, um ser religioso. Isso significa que traz dentro de si uma marca indelével de seu Criador. Não se trata de uma construção cultural, mas de uma realidade inscrita no mais profundo da alma. A inquietação que sentimos quando não encontramos sentido, o vazio que aparece mesmo quando alcançamos aquilo que desejávamos, a sede de infinito que nenhuma conquista é capaz de saciar, tudo isso aponta para a mesma verdade. Fomos feitos para Deus. Santo Agostinho, depois de buscar satisfação em prazeres, conhecimentos e honras, concluiu com uma frase que resume a experiência da humanidade inteira. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Essa inquietude não é sinal de fraqueza, mas de grandeza. O homem se inquieta porque foi chamado a algo maior do que tudo o que este mundo pode oferecer. A modernidade, porém, tentou calar essa pergunta. O progresso científico e tecnológico, que trouxe tantas conquistas, fez muitos acreditarem que a ideia de Deus era desnecessária. Alguns passaram a defender que o universo se explica por si mesmo, que a moral é apenas fruto de convenções sociais, que a consciência humana não passa de resultado de processos biológicos. Mas por mais que tentem reduzir o mistério a fórmulas ou teorias, a pergunta continua viva. O vazio existencial que tantas pessoas experimentam hoje é prova de que não basta multiplicar recursos materiais para calar a sede de infinito. O homem moderno, mesmo cercado de facilidades, continua perguntando em silêncio: por que estou aqui? De onde vim? Para onde vou? A questão da existência de Deus não desapareceu, apenas assumiu novas formas. O catecismo reconhece que existem obstáculos que dificultam essa busca. O sofrimento, o escândalo do mal, as injustiças da história, tudo isso pode levar muitos a duvidar da existência de Deus. Outros preferem ignorar a pergunta por comodismo, mergulhando em distrações para não encarar a profundidade da vida. Mas esses obstáculos, em vez de eliminar a questão, a tornam ainda mais urgente. Se existe dor, de onde vem a esperança? Se existe injustiça, de onde vem o clamor por justiça? Se existe mal, de onde vem o bem?
Essas perguntas são sinais de que a ausência de Deus não explica nada, apenas aprofunda o mistério. É aqui que a Igreja nos convida a olhar para a pergunta de forma honesta: Deus existe? Essa dúvida não pode ser tratada com superficialidade, porque dela depende tudo. Não se trata apenas de escolher uma crença, mas de escolher entre duas visões de mundo. Sem Deus, tudo é relativo e a vida perde seu fundamento. Com Deus, tudo ganha sentido e cada detalhe da existência se ilumina. É por isso que o Catecismo coloca essa questão no início, pois ela é a base de toda a fé cristã. A Igreja não apresenta uma hipótese, mas uma certeza que sustenta séculos de tradição, reflexão e experiência. Quando enfrentamos essa pergunta de frente, descobrimos que ela não é apenas intelectual, mas existencial. Não é apenas o filósofo que precisa respondê-la, mas cada pessoa, no íntimo de sua consciência. Quando alguém perde um ente querido, quando uma mãe segura seu filho pela primeira vez, quando alguém contempla o silêncio da noite, a pergunta brota espontaneamente: existe um Deus que sustenta tudo isso? A resposta, ou a recusa em dar resposta, orienta toda a vida. O primeiro passo, portanto, é admitir que essa é a dúvida mais antiga e mais importante da humanidade. Tudo começa aqui. Antes de falar de fé, de moral, de igreja, de sacramentos, é preciso encarar esse fundamento. Existe um Deus que dá sentido a tudo? O Catecismo responde que sim, mas não de forma fria ou abstrata. Ele responde mostrando que essa sede é real, que a razão pode apontar caminhos, que a revelação confirma a verdade e que o encontro pessoal com Deus transforma a vida. Mas antes de chegar a essas respostas, é preciso reconhecer a grandeza da pergunta. É ela que atravessa os séculos, que inquieta o coração, que provoca a razão e que finalmente abre o caminho para o encontro com o Criador. O coração humano é um mistério. Ele nunca se satisfaz por completo, nunca repousa em paz absoluta, enquanto não encontra algo que vá além de tudo o que os sentidos podem oferecer. Desde os primeiros instantes da vida, cada pessoa é movida por uma fome invisível, uma sede que nada neste mundo é capaz de apagar. Essa sede se manifesta de 1000 formas: no desejo por amor, no anseio por justiça, na busca incansável de felicidade. O Catecismo da Igreja Católica ensina que esse desejo não é fruto de uma invenção psicológica ou de um condicionamento social, mas uma marca impressa pelo próprio Criador. O homem foi feito para Deus e, por isso, só nele encontra repouso. A inquietação do coração humano é a prova silenciosa e constante de que fomos criados para o infinito. Ao longo da história, todas as culturas, por mais diferentes que fossem, revelaram esse mesmo impulso interior. Povos antigos ergueram templos, ofereceram sacrifícios, criaram mitos e buscaram respostas no sagrado. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar do Deus da revelação sentiram essa necessidade de se abrir ao transcendente. Esse traço universal mostra que a busca por Deus é tão antiga quanto a própria humanidade. Não é privilégio de alguns, nem consequência de tradições particulares, mas uma experiência enraizada no coração de todos. O Catecismo recorda que esse desejo pode ser esquecido, sufocado ou até rejeitado, mas nunca eliminado. Ele é indestrutível, porque faz parte da essência do ser humano. Quando alguém conquista tudo o que sempre sonhou e ainda assim sente que falta algo, está experimentando essa inquietação. Quando uma pessoa contempla a beleza de uma paisagem e se sente tomada por uma emoção inexplicável, é o coração respondendo ao reflexo do Criador. Quando enfrentamos uma injustiça e clamamos por reparação, é a alma pedindo por uma justiça maior que as leis humanas. Em todos esses momentos, o coração humano revela que foi feito para algo mais, algo que ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Santo Agostinho
descreveu sua própria experiência com essa clareza. Depois de buscar em prazeres, conhecimentos e honrarias a satisfação de sua alma, concluiu que nada era suficiente. Seu coração permaneceu inquieto até repousar em Deus. Essa confissão não é apenas autobiográfica, mas a síntese da experiência humana universal. Todo coração, em maior ou menor medida, repete a jornada de Agostinho. Tentamos preencher o vazio com coisas passageiras, mas logo descobrimos que a sede continua. Essa sede não é defeito, mas sinal de grandeza. É Deus chamando o homem para fora de si mesmo, para um encontro que transcende todas as expectativas. A modernidade, porém, tentou sufocar essa inquietação com barulho, tecnologia e promessas de autonomia absoluta. Muitos acreditam que, ao rejeitar a ideia de Deus, estariam finalmente livres para viver como quisessem. Mas a experiência mostra o contrário. Quanto mais o homem tenta ignorar a sede de Deus, mais ela se manifesta em forma de vazio, de angústia e até de desespero. A sociedade contemporânea, mesmo com todo o seu progresso, continua marcada por uma crise de sentido. Pessoas mergulham no consumismo, no hedonismo, nas ideologias e ainda assim sentem que algo essencial lhes escapa. Essa ausência de sentido é a prova de que o coração humano não se satisfaz com o finito. O catecismo explica que essa busca por Deus é ao mesmo tempo um dom e uma responsabilidade. É dom porque foi o próprio Deus quem a colocou em nós, como um selo de sua presença. É responsabilidade porque não podemos ignorá-la sem perder o rumo da vida. Quem aceita escutar a inquietação de seu coração, abre-se à verdade. Quem a rejeita, fecha-se em uma ilusão que, cedo ou tarde, se desfaz. Essa inquietação é, portanto, o primeiro passo para o encontro com Deus. É como uma semente plantada no fundo da alma, que pode ser sufocada, mas que jamais deixa de existir. A Bíblia confirma essa realidade de modo constante. O povo de Israel, mesmo cercado por tentações de falsos deuses, sentia sempre a necessidade de voltar ao Senhor. Os profetas denunciavam a idolatria justamente porque sabiam que o coração humano não encontra repouso em ídolos, mas somente em Deus vivo. No Novo Testamento vemos multidões seguindo Jesus porque sentiam que apenas Ele podia saciar sua fome mais profunda. Cristo mesmo disse: "Quem tem sede, venha a mim e beba." Essa sede de que ele fala não é apenas física, mas espiritual, e todos a carregam dentro de si. A inquietação do coração humano nos coloca diante de uma encruzilhada. Podemos ignorá-la e viver como se ela não existisse, ou podemos assumi-la como um chamado. Quem a assume descobre que ela é o motor da busca por sentido, a porta que se abre para a fé. O catecismo insiste que reconhecer essa sede é reconhecer o primeiro sinal da presença de Deus em nós. Não é preciso inventar provas elaboradas quando o próprio coração humano já grita por um absoluto que nada terreno consegue oferecer. Essa realidade nos prepara para o próximo passo. A inquietação nos mostra que fomos feitos para algo maior. A razão, ao contemplar o mundo e refletir sobre sua ordem e sua beleza, nos conduz ao reconhecimento de que esse algo maior não é ilusão, mas realidade. A inquietação nos impulsiona para a pergunta e a razão começa a construir a resposta. Assim, o coração e a mente caminham juntos na busca por Deus. E é justamente essa busca racional, guiada pelos sinais da criação, que será o próximo horizonte a explorar. A inquietação do coração humano abre a porta da busca, mas é a razão que começa a organizar essa busca, transformando a sede interior em reflexão, argumento e caminho de conhecimento. O catecismo da Igreja Católica ensina que o homem, com a luz natural da razão, pode chegar a reconhecer a existência de Deus a partir das obras da criação. Essa afirmação é de enorme importância,
porque mostra que a fé não exige renúncia à inteligência, mas se harmoniza com ela. A razão, quando usada de forma honesta e aberta, conduz inevitavelmente à pergunta sobre a origem, o fundamento e o sentido de tudo o que existe. O universo não se explica a si mesmo, e cada detalhe da realidade se apresenta como um convite para perceber a presença do Criador. Quando observamos o cosmos, percebemos uma ordem impressionante. As galáxias seguem leis de gravidade. Os planetas se movem em órbitas estáveis. A vida na Terra depende de condições delicadas e precisas. Essa harmonia não pode ser fruto do acaso. O acaso gera caos, mas o que vemos é coerência, proporção e equilíbrio. A razão humana percebe que por trás dessa ordem há inteligência. É a antiga via filosófica da causalidade que Santo Tomás de Aquino descreveu e que o catecismo retoma. Tudo o que existe depende de uma causa, e essa cadeia não pode se prolongar ao infinito. Deve haver uma causa primeira, necessária, que não depende de nada para existir. Essa causa é Deus. Outro aspecto que chama a atenção da razão é a beleza. A experiência estética toca dimensões do ser humano que vão além da utilidade prática. Quando alguém contempla um pôr do sol, o mar infinito ou o olhar de uma criança, algo dentro de si desperta. Essa comoção não é apenas sentimental, mas racional, porque revela que a beleza possui uma linguagem universal que aponta para o absoluto. A beleza é um reflexo da perfeição de Deus. O catecismo recorda que o mundo criado não é Deus, mas traz em si sinais que o revelam. Assim, cada traço de beleza, cada momento de contemplação, é uma oportunidade para reconhecer o Criador que se manifesta discretamente em suas obras. A razão também se depara com a experiência da moralidade. Todo ser humano, independentemente de época ou cultura, possui dentro de si uma voz que o chama a fazer o bem e evitar o mal. Essa voz, que chamamos de consciência, não é apenas uma construção social. Ela se impõe de forma universal e inapagável. Mesmo quem nega qualquer religião, sente dentro de si a obrigação de respeitar a dignidade do outro, de proteger a vida, de buscar a verdade. De onde vem essa lei, senão de um legislador supremo? O catecismo explica que essa lei moral inscrita no coração humano é um dos sinais mais claros da existência de Deus, porque revela que o homem foi feito à imagem do Criador. Mas a razão não se limita a observar o cosmos, a beleza ou a moralidade. Ela também reconhece a contingência das coisas. Tudo o que existe poderia não existir. Nada tem em si mesmo a explicação de sua própria existência. A árvore depende da semente, que depende da terra, que depende do sol. O ser humano depende de seus pais, que também dependem de outros. Tudo aponta para algo anterior. A razão percebe que essa cadeia não pode ser infinita. Deve existir um ser necessário, eterno, que explica a existência de todos os outros. Esse ser é Deus. Essa conclusão, apresentada de forma tão clara por filósofos ao longo da história, encontra eco no catecismo como via segura para compreender a realidade. No entanto, o catecismo adverte que essas vias não são provas matemáticas. Elas não obrigam ninguém a crer, mas mostram que a fé é razoável. Crer em Deus não é irracionalidade, mas resposta coerente ao que a razão descobre. Fé e razão não são inimigas, mas aliadas. O Papa João Paulo II descreveu essa relação dizendo que fé e razão são como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Quando a razão se abre para o transcendente, encontra na fé o horizonte que a completa. Quando a fé dialoga com a razão, encontra nela apoio e clareza. Muitos, no entanto, tentam reduzir a razão ao campo do mensurável. Se algo não pode ser provado em laboratório,
acreditam que não existe. Essa visão estreita empobrece a experiência humana, porque limita a inteligência apenas ao que é material. Mas o homem é mais do que matéria. Ele busca sentido, ama, sofre, cria, contempla. Tudo isso ultrapassa o âmbito da física ou da biologia. A razão, quando usada em sua plenitude, reconhece que a realidade é mais ampla do que o que pode ser medido. Ela se abre ao transcendente e descobre que negar Deus é fechar os olhos diante da evidência maior. O catecismo nos lembra que o mundo criado é como um livro aberto. Cada página revela algo do autor. Quem lê com atenção descobre ali a presença silenciosa, mas real de Deus. A natureza, a consciência, a beleza e a própria existência são sinais que convidam a dar um passo além. A razão conduz até as portas do mistério, mas não as abre sozinha. Para atravessar essa porta é preciso algo mais. É preciso que o próprio Deus se revele. É esse o próximo passo da reflexão. Depois de reconhecer que a razão aponta para um Criador, resta perguntar: será que esse Criador permaneceu distante, oculto, inacessível? Ou será que ele mesmo quis vir ao encontro do homem para revelar quem é e o que deseja? É exatamente essa resposta que o catecismo nos oferece ao falar da revelação divina. A razão conduz o homem até as portas do mistério, mas há um limite que ela não pode ultrapassar sozinha. O ser humano pode reconhecer que existe uma causa primeira, pode perceber a ordem do universo, pode sentir no coração a lei moral inscrita por um legislador supremo. Pode até concluir com clareza que há um Criador, mas permanece uma distância. Esse Criador, se existe, está além de nossa capacidade de alcançá-lo apenas com esforços humanos. É nesse ponto que acontece algo surpreendente. Deus não se limita a ser descoberto pela razão. Ele mesmo toma a iniciativa de se revelar. O Catecismo da Igreja Católica ensina que, por amor, Deus quis manifestar-se, entrar em diálogo com o homem e abrir o seu coração eterno à humanidade. Essa revelação é dom, não conquista, é resposta divina à inquietação humana. A história da salvação mostra esse movimento contínuo de Deus em direção ao homem. Desde a criação, a mão divina se faz presente. A Bíblia testemunha que, após a queda, Deus não abandonou a humanidade, mas iniciou um caminho de reconciliação. Primeiro, revelou-se a Noé, depois a Abraão, a quem fez uma promessa de descendência e bênção para todas as nações. Depois, manifestou-se a Moisés, libertando o povo da escravidão e entregando a lei como sinal de aliança. Em cada etapa, Deus se apresentava mais claramente, preparando o coração do povo para a plenitude da revelação. Os profetas, inspirados pelo Espírito, chamavam Israel de volta à fidelidade e anunciavam um futuro Messias. Era como se Deus educasse lentamente seu povo, revelando-se passo a passo, com paciência infinita, até chegar ao momento em que sua palavra se tornaria definitiva. O Catecismo afirma que essa revelação atingiu o auge em Jesus Cristo. Ele não veio apenas transmitir mensagens sobre Deus, mas ele mesmo é a revelação de Deus. Nele, o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo, o Criador assumiu a condição da criatura. Quem olha para Jesus não vê apenas um profeta ou um mestre, mas o Filho de Deus, feito homem. Ele é a plenitude da revelação, porque não apenas fala em nome de Deus, mas fala como o próprio Deus. Suas palavras, seus gestos, sua vida inteira são expressão do coração divino. Por isso, o Catecismo declara que após Cristo não haverá nova revelação. Tudo o que Deus tinha para dizer foi dito em seu Filho. A cruz é o ponto máximo dessa revelação. Ali, Deus não apenas prova que existe, mas mostra até onde vai o seu amor. Um Deus que se faz homem, sofre,
morre e ressuscita para salvar o homem, não pode ser fruto de imaginação. Essa realidade escandaliza a razão, mas enche de luz o coração. A revelação não é apenas informação, mas um encontro transformador. Na cruz e na ressurreição de Cristo, o homem descobre que Deus não é um observador distante, mas um Pai amoroso que se envolve, que carrega nossas dores e que nos abre as portas da eternidade. Essa revelação continua viva na Igreja. O Catecismo ensina que a palavra de Deus foi confiada à Igreja e é transmitida pela Sagrada Escritura e pela tradição. Isso significa que não estamos abandonados à nossa própria interpretação ou à incerteza. Temos um guia seguro, uma comunidade que preserva e transmite fielmente aquilo que Deus revelou. Cada vez que ouvimos o Evangelho, é o próprio Deus que continua falando. Cada vez que participamos da liturgia, é o próprio Deus que continua agindo. Assim, a revelação não é algo distante ou encerrado no passado, mas realidade presente e atuante. A revelação também mostra que Deus deseja relacionamento. Ele não se contenta em ser reconhecido como causa primeira, mas quer ser amado como Pai. O Catecismo recorda que fomos criados justamente para isso: conhecer, amar e servir a Deus, vivendo em amizade com Ele. O que começou como sede no coração e se confirmou pela razão, agora se transforma em convite a um encontro pessoal. Esse é o sentido mais profundo da revelação. Deus vem ao nosso encontro porque deseja comunhão. Mas há algo essencial: essa revelação não se impõe. Deus respeita a liberdade de cada pessoa. Ele se mostra, convida, abre os braços, mas não força ninguém a acreditar. A fé é resposta livre. Essa liberdade revela a grandeza do homem, pois permite que sua adesão a Deus seja ato de amor e não de imposição. O Catecismo insiste nesse ponto. A revelação é um dom oferecido a todos, mas precisa ser acolhido com liberdade e responsabilidade. Diante dessa realidade, surge uma pergunta natural. Se Deus falou, se Deus se revelou, como podemos ter certeza de que essas palavras chegaram até nós sem distorções? A resposta está na fidelidade da Igreja e na clareza do Catecismo, que sintetiza essa revelação de forma acessível e segura. O Catecismo não inventa uma nova mensagem, mas reúne e explica o que foi revelado ao longo da história e culminou em Cristo. É nesse compêndio da fé que encontramos a resposta mais clara e objetiva para a dúvida que acompanha a humanidade desde sempre. Deus existe e se revelou. Essa é a beleza do caminho. A inquietação do coração nos impulsiona, a razão nos conduz até as portas do mistério, mas é a revelação que abre essa porta e nos introduz no coração de Deus. A pergunta inicial, Deus existe, não é respondida apenas com argumentos, mas com uma presença. Essa presença tem nome, rosto e história. Essa presença se chama Jesus Cristo. Depois de percorrer a sede inscrita no coração humano, a clareza da razão que descobre sinais de um Criador e a revelação de um Deus que vem ao encontro do homem, é necessário voltar-se para a fonte segura que reúne, organiza e transmite tudo isso: o Catecismo da Igreja Católica. Ele não é apenas um livro de doutrina, mas um compêndio vivo, fruto de séculos de reflexão, oração e experiência da Igreja. É nele que encontramos respostas claras, firmes e fundamentadas para as perguntas que atravessam a humanidade, inclusive a dúvida mais antiga: Deus existe? O Catecismo não responde com evasivas, mas com a autoridade de quem transmite a fé recebida desde os apóstolos e confirmada ao longo da história. Nos primeiros parágrafos, o Catecismo afirma que o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus, e somente nele encontrará a verdade e a felicidade que busca sem cessar. Esse é o ponto de partida.
A Igreja não apresenta a fé como uma teoria imposta de fora, mas como resposta a uma realidade que já habita cada ser humano. A inquietação, a sede de infinito, a busca por sentido, tudo isso é interpretado à luz dessa afirmação inicial. O homem não pode viver plenamente sem Deus, porque foi feito para ele. Em seguida, o catecismo apresenta os caminhos pelos quais a razão pode conhecer a existência de Deus. O mundo criado, com sua ordem e beleza, a consciência moral que distingue o bem do mal, a experiência interior do desejo de infinito, tudo isso são sinais claros. Esses argumentos não são invenções modernas, mas raízes profundas que remetem à tradição filosófica e teológica da Igreja. O catecismo os expõe de forma acessível, mostrando que crer em Deus não é um salto irracional, mas a conclusão mais razoável diante da realidade. Mas o catecismo não ignora as dificuldades. Reconhece que muitos rejeitam a ideia de Deus por causa do escândalo do mal, do sofrimento injusto, das contradições do mundo. Outros preferem viver como se Deus não existisse, mergulhados em distrações ou em ideologias que tentam substituir o transcendente. Há ainda os que reduzem Deus a uma criação cultural, fruto da necessidade humana de encontrar explicações. O catecismo encara todas essas objeções, mas insiste. Apesar delas, a razão permanece capaz de reconhecer a existência de Deus. E a fé vem como luz para iluminar as sombras que a razão sozinha não consegue dissipar. A resposta do catecismo vai além da afirmação sim, Deus existe. Ele apresenta essa verdade de modo vivo, mostrando que esse Deus não é um ser distante, inacessível, mas o Deus que se revelou em Jesus Cristo. A fé católica não se apoia em teorias abstratas, mas em uma história concreta de revelação, que culmina na encarnação, morte e ressurreição do Filho de Deus. O catecismo afirma que em Cristo, Deus disse sua palavra definitiva e insubstituível. Quem deseja conhecer a Deus de forma plena, encontra em Cristo a revelação máxima. Outro aspecto fundamental é que o catecismo nos mostra a consequência prática dessa verdade. Reconhecer que Deus existe significa reconhecer que o homem tem um destino, uma vocação, uma missão. Não somos jogados no mundo ao acaso, mas chamados à comunhão eterna com nosso Criador. Essa consciência transforma a forma como vemos a vida, a morte, o sofrimento, a alegria. Nada é indiferente, porque tudo se ilumina pela presença de Deus. O catecismo também afirma que negar a existência de Deus não liberta, mas aprisiona. Quando o homem se fecha ao Criador, cai em escravidão ao pecado, às paixões desordenadas, às ideologias que o reduzem. Ao contrário, abrir-se a Deus é caminho de liberdade verdadeira. Essa afirmação é crucial. Deus não é concorrente da liberdade humana, mas sua condição de possibilidade. Só quem reconhece a origem de sua vida pode vivê-la em plenitude. Além disso, o catecismo reforça a harmonia entre fé e razão. Num mundo em que muitos tentam opô-las, a Igreja insiste que ambas se completam. A fé não contradiz a razão, mas a ilumina. A razão, por sua vez, ajuda a compreender melhor a fé. Essa unidade é essencial para responder às dúvidas modernas. A fé não é um salto no escuro, mas uma adesão confiante ao Deus que se revelou e que confirma os sinais já reconhecíveis pela inteligência humana. Assim, quando alguém pergunta, Deus existe? O catecismo responde com clareza e profundidade. Ele afirma que a existência de Deus é uma verdade reconhecível pela razão, confirmada pela revelação e transmitida fielmente pela Igreja. Essa resposta não é apenas informativa, mas provocativa. Obriga cada pessoa a se posicionar. Não é possível permanecer indiferente diante dessa verdade. Ou a acolhemos e deixamos que transforme nossa vida, ou a rejeitamos e escolhemos viver como se Deus não existisse.
O catecismo não é apenas um repositório de respostas, mas um guia que conduz o homem a esse encontro decisivo. Ele não se limita a afirmar a existência de Deus, mas mostra que essa verdade está no centro de tudo. Reconhecer a Deus é reconhecer a si mesmo, é reencontrar o sentido perdido, é entrar no caminho que conduz à eternidade. Mas se essa resposta é verdadeira, resta a questão mais prática de todas: se Deus existe, o que isso muda em mim? Essa é a provocação que nos conduz ao próximo passo dessa reflexão, onde veremos as implicações concretas dessa verdade para a vida de cada um. A pergunta sobre a existência de Deus não pode permanecer no plano da teoria, porque a resposta a ela tem consequências que atingem cada detalhe da vida. Se Deus não existe, então somos apenas resultado de forças cegas, frutos do acaso, destinados a desaparecer sem deixar rastro. Se Deus existe, então cada vida tem sentido, cada gesto tem peso eterno, cada pessoa é chamada a um destino maior. O Catecismo da Igreja Católica nos mostra que a verdade da existência de Deus não é uma ideia neutra, mas uma realidade que exige resposta prática. A fé não é apenas crer em algo abstrato, mas viver de acordo com uma certeza que ilumina toda a existência. O primeiro impacto está no sentido da vida. Sem Deus, a vida humana parece um ciclo vazio. Nascer, crescer, lutar, sofrer, envelhecer e morrer. O que poderia haver de definitivo nisso? Mas se Deus existe, então a vida é dom e missão. Não somos lançados ao acaso no universo, mas criados por amor, únicos e irrepetíveis, chamados a participar da eternidade. Isso significa que cada instante, por mais simples que pareça, tem um valor que vai além do tempo. A vida não é apenas suportar os dias, mas caminhar em direção a um objetivo maior: o encontro com o Criador. Outro ponto transformador é a moralidade. Se Deus existe, então o bem e o mal não são convenções arbitrárias inventadas por sociedades, mas refletem uma ordem moral objetiva inscrita por Deus no coração humano. A consciência não é apenas fruto da cultura, mas voz interior que nos chama a agir de acordo com o bem verdadeiro. Isso dá um peso novo às nossas escolhas. Cada decisão moral não é apenas uma questão de preferência, mas uma resposta ao chamado divino. Reconhecer que Deus existe é reconhecer que nossas ações têm consequências eternas e que nossa liberdade é um dom que deve ser usado com responsabilidade. O sofrimento também ganha um novo horizonte. Sem Deus, a dor parece absurda, injusta e sem sentido. Com Deus, a dor pode ser assumida, transformada e até oferecida. O Catecismo recorda que Cristo, ao assumir a cruz, deu um novo significado ao sofrimento humano. Ele não elimina a dor do mundo, mas entra nela, partilha dela e a transforma em caminho de salvação. Assim, para quem crê, o sofrimento não é um peso inútil, mas oportunidade de unir-se a Cristo e participar de sua obra redentora. Essa certeza não torna a dor mais fácil, mas dá a ela uma luz que nenhuma filosofia ou ideologia pode oferecer. A existência de Deus também muda radicalmente a forma de ver o próximo. Se cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, então ninguém pode ser tratado como objeto, descartado ou desvalorizado. Cada pessoa tem uma dignidade infinita. Isso transforma a convivência social, porque faz nascer uma responsabilidade de amor, solidariedade e respeito. O Catecismo insiste que amar a Deus implica amar o próximo, e essa ligação é inquebrável. Reconhecer a existência de Deus é reconhecer que todo ser humano é meu irmão, chamado à mesma eternidade que eu. Outro impacto decisivo está na visão do futuro. Sem Deus, o horizonte final é a morte, e tudo se dissolve no nada. Com Deus, a morte não é o fim, mas a passagem para a plenitude da vida. Essa certeza muda a forma de viver o presente.
Quando se sabe que há eternidade, não se vive apenas para acumular bens ou buscar prazeres imediatos, mas para cultivar aquilo que tem valor definitivo: o amor, a fé, a esperança. Essa visão não diminui a importância das coisas terrenas, mas as coloca em seu devido lugar. O que é passageiro deixa de ser absoluto e o que é eterno ganha prioridade. O catecismo nos recorda que a existência de Deus exige uma resposta pessoal. Não basta admitir que ele existe como se fosse um dado intelectual. É preciso aderir a ele com todo o coração, toda a alma, toda a mente. Essa adesão se chama fé. E a fé não é apenas aceitar verdades, mas viver em comunhão com Deus. Ela se expressa na oração, nos sacramentos, na vida moral, no compromisso com a justiça e a caridade. Dizer Deus existe é, na prática, entregar a Ele a própria vida e deixar que essa verdade transforme o modo de pensar, de agir e de amar. A história dos santos é o testemunho mais claro desse impacto. São homens e mulheres comuns que viveram de maneira extraordinária, porque deixaram que a certeza da existência de Deus orientasse tudo. Foram capazes de renunciar a riquezas, de perdoar inimigos, de suportar sofrimentos e até de entregar a vida, porque acreditavam que não caminhavam sozinhos. O catecismo nos mostra que os santos não são exceções inalcançáveis, mas modelos que revelam o que acontece quando alguém leva a sério a pergunta sobre Deus e decide viver de acordo com a resposta. Diante disso, a questão se torna inevitável. Se Deus existe, como estou vivendo? Minhas escolhas refletem essa verdade? Minha vida mostra essa certeza? O catecismo provoca a consciência de cada pessoa, lembrando que não existe neutralidade diante de Deus. Ou vivemos como se ele fosse uma ilusão, ou vivemos como se ele fosse a verdade suprema. Essa decisão não é apenas uma vez na vida, mas se renova todos os dias, em cada ato, em cada escolha, em cada passo dado. Assim, a resposta à pergunta sobre Deus não é apenas uma afirmação teórica, mas um caminho existencial. Reconhecer a Deus é reconhecer a si mesmo, é reencontrar o sentido perdido, é assumir uma vocação eterna. E se essa resposta é verdadeira, então a vida já não pode ser a mesma. Tudo muda quando Deus deixa de ser apenas uma hipótese e passa a ser uma presença. Essa é a provocação que nos conduz ao último passo. Compreender que a conclusão dessa jornada não é apenas constatar a existência de Deus, mas acolher o encontro transformador que Ele oferece a cada um. Chegamos ao fim desta jornada e a pergunta que nos acompanhou desde o início continua ecoando com força no coração. Deus existe? Essa não é uma dúvida qualquer, mas a questão central da vida humana, da história, da filosofia, da fé. Ela atravessou civilizações, provocou debates, inspirou templos, alimentou guerras, produziu obras de arte e gerou santos. Ela resiste ao tempo porque toca a raiz mais profunda da existência. A cada etapa deste caminho, vimos que essa pergunta não é apenas intelectual, mas existencial, porque dela depende a forma como vivemos, como amamos e como morremos. O catecismo da Igreja Católica, com clareza e profundidade, nos conduziu a reconhecer que a resposta não é apenas sim, Deus existe, mas sim, Ele existe, Ele se revelou, Ele me chama. O catecismo começa lembrando que o desejo de Deus está gravado no coração humano. Essa inquietação universal é o primeiro sinal de que fomos feitos para mais do que este mundo pode oferecer. Depois, a razão nos conduz pelas vias da criação, da ordem, da moralidade e da beleza, mostrando que crer em Deus não é irracionalidade, mas conclusão lógica diante da realidade. Mas Deus não quis que ficássemos apenas diante de sinais. Ele mesmo tomou a iniciativa de se revelar, primeiro na história de Israel e finalmente em Jesus Cristo, sua palavra definitiva.
No Filho, o invisível se fez visível, o eterno entrou no tempo, o Criador se fez criatura. O catecismo recolhe toda essa riqueza e afirma com autoridade: Deus existe, Ele é amor, Ele nos chama a viver em comunhão consigo. Essa resposta, porém, não é neutra. Ela exige posicionamento. Se Deus existe, não posso viver como se Ele fosse irrelevante. Se Ele se revelou, não posso ignorar sua voz. Se Ele me chama, não posso permanecer indiferente. A existência de Deus não é um detalhe opcional na vida, mas o fundamento de tudo. Reconhecê-la significa assumir que a vida tem propósito, que há uma moral objetiva, que existe esperança além da morte. Negá-la significa viver como se tudo fosse acaso e vazio. Cada pessoa precisa decidir como vai responder a essa verdade. Essa decisão, no entanto, não é apenas intelectual, mas vital. O encontro com Deus muda a maneira como enfrentamos o sofrimento, como buscamos a felicidade, como nos relacionamos com os outros. Ele ilumina o presente e abre o futuro. O catecismo ensina que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus, e que somente assim encontra sua verdadeira dignidade. Essa não é uma ideia abstrata, mas um caminho concreto, vivido na oração, nos sacramentos, na vida moral e no testemunho cotidiano. A fé não é apenas afirmar que Deus existe, mas viver como se essa verdade fosse a luz que orienta cada passo. Ao olhar para os santos, vemos o impacto desse encontro. Homens e mulheres que, por acreditarem na existência de Deus, viveram com coragem, esperança e amor extraordinários. Eles não foram super-humanos, mas pessoas comuns que se deixaram transformar pela certeza de que Deus é real. Essa certeza os fez suportar perseguições, renunciar a riquezas, perdoar inimigos e até entregar a própria vida. O que para muitos parecia loucura, para eles era a consequência lógica de crer em um Deus vivo que promete a eternidade. Essa mesma decisão está diante de nós. Não podemos encerrar esta reflexão como se tivéssemos apenas adquirido mais conhecimento. Precisamos reconhecer que fomos provocados. A pergunta inicial exige resposta, e essa resposta molda toda a existência. O catecismo já nos mostrou os fundamentos. Agora cabe a cada um acolher ou rejeitar. A fé é dom, mas também é escolha, e a escolha é inadiável, porque o tempo da vida é curto e cada momento importa. Concluir essa jornada não significa fechar um ciclo, mas abrir-se a um encontro. A conclusão verdadeira não é apenas dizer que Deus existe, mas deixar-se encontrar por Ele. É permitir que sua presença transforme o coração, renove a mente e ilumine a vida. É viver cada dia com a certeza de que não caminhamos sozinhos, mas guiados por um Pai que nos ama e nos chama à eternidade. Essa é a resposta que dá sentido ao sofrimento, que dá profundidade à alegria, que dá esperança diante da morte. Por isso, a conclusão deste caminho não é um ponto final, mas um convite. Um convite a olhar para dentro do coração e reconhecer a inquietação que nunca se cala. Um convite a usar a razão com honestidade e perceber os sinais do Criador em cada detalhe da realidade. Um convite a escutar a revelação de Deus que fala na Escritura, na tradição e na vida da Igreja. Um convite a responder com fé, não como adesão cega, mas como entrega consciente e livre ao Deus que se revelou em Cristo. A dúvida mais antiga da humanidade encontra, assim, sua resposta mais clara. Deus existe e sua existência não é apenas uma afirmação, mas uma presença. Ele não é apenas uma ideia, mas uma pessoa. Ele não é apenas o Criador distante, mas o Pai próximo que deseja comunhão. Ele não é apenas uma hipótese, mas a verdade que transforma tudo. Reconhecer isso é o passo mais decisivo que podemos dar. A escolha está diante de nós, e dela depende não apenas o sentido do presente, mas a eternidade inteira.